Meus irmãos, a paz do Senhor. Queria convidar todos vocês a ficarmos em pé. Eu queria pedir para você se concentrar numa palavra que eu trago do coração de Deus para o seu coração, não é? É uma mensagem que eu tenho pregado e percorrido a igreja aqui em Goiânia, falado sobre essa mensagem, e eu quero acreditar que certamente a palavra de Deus irá confrontar nossa mente, tá bom? Eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 4, o versículo de número 6, o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, o versículo de número 6, 7 e o versículo de número 8. Amém, amém, amém? Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Podeis assentar. Quero agradecer a Deus, ao pastor Carlos, pela oportunidade, de estar retornando aqui, tá? Deus abençoe a todos vocês. Amém? Irmãos, houve um momento da minha vida que eu me prontifiquei sobre estudar a vida de um homem que certamente no Novo Testamento, depois de Jesus, foi a maior arma que Deus levantou, usou e basicamente foi utilizado para confrontar sobre o reino das trevas e arrancar muita gente das trevas e colocar na luz. Certamente a história desse brilhante homem vai nos proporcionar um legado tanto para mim quanto para você. Eu, quando comecei a estudar sobre a vida desse personagem, desse protagonista que nós iremos falar aqui nessa noite, nesses minutos, muitas perguntas vieram surgindo com a minha mente. Uma das perguntas era: por que Deus o escolheu? Realmente, o que esse homem possuía de mais? Como esse homem contribuiu de uma forma tão grande e tão poderosa para o surgimento da igreja? E por que esse homem gerou uma influência tão absurda, maior do que todos os imperadores romanos juntos? Provavelmente, você que é estudante das Escrituras Sagradas, sabe o nome desse protagonista da nossa história, o apóstolo Paulo. A pergunta que eu muitas das vezes ficava a me fazer é: como era o seu processo pedagógico? Como era a sua fase de criança? Como foi a sua adolescência? Como foi o início da sua juventude? Como foi ser chamado por Deus de uma forma tão grande e poderosa? E o detalhe é: por que Deus resolveu o escolher? Tudo que eu sei dele é o que a Bíblia fala, e basicamente o que a Bíblia diz foram termos que ele mesmo resolveu escrever. Com alguns detalhes, nós vamos perceber que a história, juntamente com aquilo que está contido nas páginas da Bíblia Sagrada, vão falar sobre a vida desse personagem aqui hoje. Sabe o que eu sei dele? O que eu sei dele foi o que ele escreveu. E na carta aos Filipos, a igreja de Filipos, no capítulo de número 3, ele veio falando primeiro de onde é que ele vem. Ele diz que ele veio da tribo de Benjamim, uma das tribos mais importantes que o povo de Israel tinha. E a ideia é bem simples e bem clara: se ele veio da tribo de Benjamim, ele era judeu. E é trabalhando em cima desse viés,
pelo fato de ele ter sido judeu, implica em dizer que começa a abrir uma cortina para explicar como foi a sua fase infantil. A fase desse homem vão se resumir em 3, do 0 aos 7 anos, dos 15 ao basicamente a mais 6 anos que ele vai ficar na Universidade Hebraica de Jerusalém. Mas a princípio, eu quero que você entenda que, como todo e qualquer judeu, Saulo de Tarso, criado na tribo de Benjamim, era basicamente um judeu cujos pais resolveram cumprir a ferro e a fogo o que em hebraico os judeus chamam de Torá e Jeová, ou a lei de Deus. E a lei de Deus ordenava para todos os pais da época, dizendo: inculcarás as palavras desta lei na mente dos teus filhos. Essa expressão inculcar, ela significa memorizar. Houve uma época da história do povo hebreu, aonde pais estavam amarrando textos do Pentateuco e dos livros históricos nos pulsos e nos pescoços dos seus filhos. Sabe com qual intenção? Para que os filhos não viessem a esquecer sobre a grandeza de Deus, o poder e basicamente o fato de Deus, por muitas das vezes, ter demonstrado o seu amor, proporcionando livramento, graça, amor e misericórdia. Saulo de Tarso cresce ouvindo falar sobre a grandeza de um Deus que é todo poderoso, que toda vez que descia para falar com seu povo, fazia com que montes tremessem e com que a terra viesse a fumegar. Saulo de Tarso cresce nesse processo até completar os seus 14 anos de idade. Porque completando os seus 14 anos de idade, ele basicamente vai começar a não ter mais apenas como os professores, nem o seu pai e nem a sua mãe. Saulo de Tarso, quando completa os seus 14 anos de idade, a partir de agora os seus professores eram sacerdotes dentro das sinagogas. É pela primeira vez na sua vida, aquele adolescente começa a ter contato com pergaminhos. Pela primeira vez na sua vida, os seus olhos vão estar de frente a documentos escritos pelo povo do qual ele fazia parte. Documentos que enalteciam a grandeza e a glória de Deus. Como se não bastasse, aquilo lá começa a ficar pouco para um adolescente que tinha uma tamanha sede. E quando Saulo de Tarso completa seus exatos 15 anos, Saulo de Tarso vai alcançar no nível máximo de todo e qualquer judeu. Ele vai estudar na poderosa e que existe até hoje, Universidade Hebraica de Jerusalém. Lá ele foi estudar com os homens que basicamente tinha como reitor tal universidade um homem chamado Gamaliel, que tinha sido neto de um homem chamado Hilel, que a história vai dizer que dos rabinos que toda Israel teve, jamais se comparou a tal homem. O método com que Gamaliel utilizava para ensinar os universitários era um só: sentando eles e basicamente ensinando a lei de Deus todos os dias. Sabe por quê? O professor universitário, doutor Gamaliel, estava ensinando a seguinte ideia para Saulo de Tarso e para os outros universitários: que quem não senta para aprender, jamais vai poder levantar para ensinar. A ideia, ela é bem clara. Saulo de Tarso está estudando. Em uma das cartas ele vai dizer que dos alunos que estudavam na universidade, ele era aquele que se sobressaía. Saulo de Tarso forma-se, e há quem diga que tudo estava encaminhando para ele ser o próximo reitor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Mas não muito distante dali, estava se formando basicamente um outro rabino. Esse não tinha conhecido a fama, a glória, e nem tinha sequer ter entrado dentro dos corredores da Universidade Hebraica de Jerusalém. Mas esse rabino, por onde ele passava, ele possuía e possui o poder de pegar quem está caído e colocar de pé. Por onde esse rabino passava, ele estava arrancando gente das trevas e colocando na luz. Por onde esse rabino passava, as suas mãos estendia e ele dava ordem para os elementos da natureza, dizendo: vento, mar,
aquieta-te. E mesmo sem ter frequentado nenhuma universidade, esse rabino estava com o poder de trazer à vida aquele que morreram, de gerar saúde aquele que era portador da doença. E o mais fantástico e poderoso de tudo, esse rabino estava desviando a rota da pessoa que ia direto para o inferno, e desviando a rota dessa pessoa para Jerusalém celestial. O sangue desse rabino abraçou a civilização humana, e a prova disso é que esse rabino gerou o que nenhum outro homem conseguiu. Ele conseguiu salvar a humanidade de todos os seus pecados. O que vale destacar é que esse rabino, antes de subir ao céu, ele passa a ordem para os apóstolos e declara dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. É estes os sinais que haverão de seguir, caso vocês resolvam crer no meu nome. Pois em meu nome vocês irão falar novas línguas, em meu nome vocês vão pegar em serpentes e escorpiões. E a ideia do texto é uma só: quando os romanos derem copo de veneno para vocês, fiquem tranquilos, pois o veneno não lhes proporcionará mal algum. E a principal promessa é essa: eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que os apóstolos resolveram fazer? Eles levaram a ordem a sério, começaram a pregar o evangelho, começaram a apresentar as boas novas de Cristo, até que chegou nos ouvidos de Saulo de Tarso. Eu precisei contar as duas histórias para que, nesse exato ponto da mensagem, a história desses dois homens, e quando eu falo homens, eu falo do corpo de Cristo, vai se cruzar basicamente com o corpo judaico representado pelo Saulo de Tarso. A ideia aqui, ela é bem simples. Eu disse para você, com o processo de formação de Saulo do zero até chegar na Universidade Hebraica de Jerusalém. Agora, sabe como é que a notícia chega nos ouvidos dele? Saulo, teve um homem dizendo por aí que ele era o pão da vida, e quem comesse desse pão jamais voltaria a ter fome. Saulo, teve um homem que existiu dizendo que ele era a água da vida, e que quem bebesse dessa água jamais voltaria a ter sede. Saulo entende isso porque os mestres o ensinaram assim, dizendo que aquele homem estava possuído de outras coisas, menos da graça de Deus. Saulo de Tarso, daí para frente, vai basicamente se tornar a pior praga para o crescimento da igreja primitiva. A Bíblia vai apresentar duas metáforas para declarar quem era Saulo de Tarso. A primeira, a Bíblia diz lá em Atos, capítulo de número 9, que Saulo começava a respirar ameaças contra os discípulos. E essa expressão no grego, respirar, ela vai trazer a ideia de um animal implacável, de um animal feroz, que basicamente está diante de um animal que é frágil e basicamente necessita de ajuda. Esse era Saulo de Tarso. Toda vez que ele se dirigia e via um cristão fragilizado, ele simplesmente usava de tortura psicológica. Pelas mãos de Saulo de Tarso, muitos cristãos novos convertidos resolveram negar e blasfemar a respeito de quem Jesus era. A segunda metáfora vai estar descrita em Atos capítulo 26, o versículo de número 14. Ali é registrado um texto na Bíblia que não é registrado em nenhum mais outro local. Diz que no dia que Jesus o chamou, Jesus o interroga-o dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra o aguilhão. E a segunda metáfora, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, é basicamente dedicado em Atos 26, 14. É a metáfora de basicamente um touro implacável. Touro implacável não recua, touro implacável não retrocede. Esse homem, Saulo de Tarso, que tinha sido criado dentro das sinagogas, ele parou de respeitar lugares sagrados. A Bíblia vai dizer no capítulo 9 de Atos, que ele estava entrando dentro das sinagogas, arrancando cristãos à força e entregando esses homens ao poder de Roma. Pelas mãos de Saulo de Tarso, cristãos foram parar no Coliseu. Sabe para quê? Tiveram partes dos seus membros decapitados pelas espadas de gladiadores,
pelas mãos de Saulo de Tarso, muitos cristãos tiveram devorados pelos leões da Líbia, enquanto César, juntamente com o pretório romano, dava gargalhadas ao ver muitos dos nossos irmãos literalmente serem destruídos e basicamente a semente do sangue sendo plantada. Pelas mãos de Saulo de Tarso, muitos cristãos foram devorados por crocodilos, pelos leões famintos, e tudo isso acontecendo pelas mãos de um único homem. Esse homem basicamente foi possuído por tudo que você quiser de mais ruim pensar. Esse era Saulo de Tarso. Ele mais se parecia com um animal do que um ser humano. Como se não bastasse, a sua jurisdição não fica apenas só nos limites de Israel. Como se não bastasse, ele se dirige ao Sinédrio. A Bíblia vai dizer que ele pega mais cartas, e pegando mais cartas ele vai para um local chamado Damasco. Para fazer o que, Starley? Para oprimir mais cristãos, para perseguir mais cristãos, simplesmente para arrancar a vida de pessoas que tinham entregue as suas vidas a Jesus. Todavia, o texto sagrado não hesita em dizer, no mesmo capítulo 9 de Atos, que Saulo de Tarso, quando ele está indo simplesmente para tal lugar, Lucas permite Saulo dizer o texto em primeira pessoa, e é Saulo quem declara dizendo: eis que eu vi uma luz que era mais forte do que o sol ao meio-dia. E Jesus, enquanto esteve na terra, ele declarou dizendo que ele era a luz do mundo, e que quem olhasse para ele uma vez apenas, jamais voltaria a andar em trevas. O texto diz que Saulo cai por terra, e ali nós temos um momento ímpar da vida daquele rabino de Israel. Naquele dia nós podemos tirar a seguinte conclusão: não tem animal que seja feroz, e não tem touro que seja implacável, que dê conta de olhar dentro dos olhos do leão da tribo de Judá e ficar de pé. O texto diz que ele cai por terra, e enquanto os homens achavam que Saulo ia se tornar o próximo reitor da universidade, enquanto outros achavam que ele não passava de um exterminador de cristãos, é o próprio Cristo quem está olhando para ele, está declarando: a partir de agora você é para mim um vaso escolhido. É aqui que eu quero começar a pregar. É a primeira ideia que eu quero que você entenda, é que Paulo vai escrever a carta à igreja em Éfeso, e lembrando da sua conversão, ele declara: e eis que nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Morto não fala, morto não tem desejo, morto não tem sentimento. Quando é que nós morremos? Lá em Gênesis capítulo de número 3. Quando eu e você pecamos, levantou-se uma barreira entre você e Deus. E sabe qual que é a consequência disso? A nossa carne não quis, não quer e jamais vai querer as coisas de Deus. Uma definição, pastor Ney, do que é ser humano é dada pelo Dr. Wayne Grudem, quando ele vai dizer que ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, vírgula, pois aquilo que é errado ela já vai descobrir por si só. Eu vou voltar a repetir: ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, vírgula, pois aquilo que é errado ela já vai descobrir por si só. Estávamos mortos. Essa é a ideia de Saulo. Não foi Saulo quem foi atrás de Cristo, portanto Saulo de Tarso não converteu-se, Saulo de Tarso foi convertido. Sabe por quê? Porque Saulo estava morto. Saulo não tinha desejo pelas coisas de Cristo. Saulo não tinha vontade pelas coisas de Cristo. E é aqui que eu quero começar a aplicar uma palavra para você. A sua carne não quis, não quer e jamais irá querer qualquer coisa com Deus. Você só está aqui nessa noite não é porque você converteu, foi Ele quem converteu o seu coração. A ação não é dele. Basicamente, não se
esqueça do que eu vou lhe dizer. Eu e você só estamos aqui nessa noite é porque o Espírito Santo de Deus é quem nos impulsionou a um dia reconhecer que eu não posso, que quem pode é Ele, que eu sou pecador, mas a maravilhosa graça dele me alcançou. Portanto, não é mérito, é graça. Eu prego não é por mérito, é graça. O Carlos não é mérito, é graça. E todos vocês que estão aqui nessa noite só reconheceram o amor de Deus foi por causa do maravilhoso Espírito Santo de Deus. Só que só tem um problema. Como é que vão dar notícia para a igreja de Jerusalém que o touro implacável, que o animal feroz de sacar, agora virou cordeiro? Para você tentar imaginar o que a igreja passou, na minha opinião, e não falo como teólogo, mas falo como historiador, um dos métodos de mortes mais eficazes foram criados por Hitler. Por muitas das vezes ele ordenou com que mulheres judias grávidas tivessem as suas barrigas abertas, arrancavam os fetos e colocavam ratos vivos e mandava costurar, porque na mente de Hitler era melhor uma mulher ter um rato no seu ventre do que ter um ser humano, porque para ele judeu valia menos do que rato. Na mente de Hitler, um dos métodos de matar judeus foi o esmaga-crânio. 2 barras de ferro apertando a cabeça de muitos dos judeus até a cabeça deles explodirem e massa cefálica sair para fora. Agora tenta imaginar que isso aqui fosse uma comunidade judaica e qualquer um dos pastores que ali estavam pega esse microfone e diz assim: irmãos, eu quero dar uma notícia para vocês, Hitler se converteu e amanhã ele vai estar aqui. Seja bem sincero, você ia acreditar? A igreja de Jerusalém não acreditou. Mas a Bíblia diz que mesmo não acreditando nele, em Atos capítulo 9, versículo 20, a Bíblia diz assim: e Saulo começou a pregar, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Só que existe algo interessante. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 22, que Saulo começou a demonstrar, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Pregar é uma coisa e demonstrar é outra. O Saulo de Atos 9, 20, ele prega aos ouvidos. O Saulo de Atos 9, 22, ele prega aos olhos. O Saulo de Atos 9, 20, ele prega que Jesus cura. O Saulo de Atos 9, 22, ele prova que Jesus cura. O Saulo de Atos 9, 20, ele prega que Jesus liberta. O Saulo de Atos 9, 22, ele prova que Jesus o liberta. O Saulo de Atos 9, 20, ele prega que Jesus salva. O Saulo de Atos 9, 22, ele prova que Jesus salva. E eu fiquei me perguntando ao ver esse texto, e a pergunta era uma só: aonde é que ele arranjou toda essa unção? Aonde é que basicamente, como é que 2 versículos da Bíblia, simplesmente um homem diz o que Jesus pode fazer, e 2 versículos apenas, ele dá conta de provar, não só por teoria, mas por prática, aquilo que Jesus faz. E depois de caçar na Bíblia, estudar vários exegetas, a ideia está descrita lá em Gálatas capítulo 1. Saulo de Tarso diz que enquanto ele foi perseguido, ele foi para os desertos da Arábia, ficou ali por 3 anos, porque se Jesus gastou 3 anos com os apóstolos, Jesus ia gastar 3 anos com Paulo de Tarso. E ali ele relê todo o Antigo Testamento e ele tira a seguinte conclusão: tudo aquilo apontava unicamente para Jesus de Nazaré. Ali ele ora, ali ele jejuma, e quando ele volta da sua leitura de Bíblia, e quando ele volta da oração, e quando ele volta para o jejum, ele volta não apenas pregando que Jesus cura, mas ele volta provando que Jesus cura, não pregando que Jesus liberta, mas provando que Jesus liberta. Escute bastante escute, não se esqueça do que eu vou lhe dizer. O desafio certamente das Assembleias de Deus não é apenas pregar que Jesus cura, mas é provar que Jesus cura. Não é pregar que Jesus liberta,
liberta, mas é provar que Jesus liberta, para não ter um abismo gigante entre aquilo que dizemos e aquilo que nós estamos vivenciando. E não se esqueça do que eu vou lhe dizer: Deus chamou você, não foi para pregar basicamente aos ouvidos, mas foi para pregar aos olhos. As pessoas não precisam ouvir, mas precisam ver que Jesus cura, precisam ver que Jesus liberta, precisam ver que Jesus restaura. A Bíblia diz que depois desse processo, Saulo de Tarso tem o seu nome mudado, porque esse Saulo vem da raiz hebraica de Saul, homem grande e homem forte. A partir de agora o nome dele é Paulo, que Paulo vem da expressão Paulus, que significa homem pequeno, provando que Deus não usa quem acha-se que é grande, mas Deus ainda usa gente que entende que não é nada mais e nada menos do que pó. A pergunta é, Starley, depois de todo esse processo, o que é que o Espírito Santo ordena? Está sendo a primeira ordem. Atos capítulo 13, versículo de número 2. A Bíblia diz assim: e disse-lhes o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo. Sabe o que vale destacar aqui? É que se você observar no texto, você vai analisar que, primeiro, o Espírito Santo fala. Se tem algo que eu e você não podemos nos esquecermos, é que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo, ele não é um fogo, ele é representado pelo fogo. O Espírito Santo não é um azeite, ele é representado pelo azeite. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo fala, irmãos. O Espírito Santo dirige. O Espírito Santo manifesta a sua vontade. O campo de Vila Nova só é o campo de Vila Nova, não é basicamente por causa do seu bom presidente que tem. O campo de Vila Nova, essa vigília, só essa vigília não é por causa dos homens, mas ela só é o que é por causa do poderoso Espírito Santo de Deus. E eu quero acreditar sim, que enquanto eu estou pregando sobre Ele nessa noite, Ele está mais perto de nós do que as nossas próprias vestes aqui. Segundo, o Espírito Santo fala: não separa para mim primeiro Saulo, depois a Barnabé. O Espírito Santo fala: separa primeiro Barnabé e depois você separa Saulo. Sabe o que é que o Espírito Santo estava picando a mente de Saulo? Para dizer: Saulo, ainda não virou tempo de ser titular, vai ser reserva. Já foi reserva de alguém? Já serviu alguém? Não se esqueça do que eu vou lhe dizer. Eu tenho reparado que os nossos hinos que fazem mais sucessos, certamente são hinos que carregam teologias de ameaça. A gente gosta de músicas que diz que eu vou me assentar na mesa do rei, e todos os que me humilharam vão ter que me ver ali. A gente gosta de músicas que diz que a sua vitória vai ter sabor de mel, que muitos vão te ver no palco, que as pessoas vão estar na plateia. E não se esqueça do que eu vou lhe dizer: Deus não teve palco para Abraão, Deus não teve palco para Isaac nem para Jacó, Deus não teve palco para Cristo nem para Paulo. Certamente Deus não tem palco para você. A bem da verdade, eu venho aqui para dizer que Deus tem duas coisas para você, grandes e fantásticas na vigília, segunda de primeira. Quantos querem receber duas coisas da parte de Deus? Levanta suas duas mãos. Eu venho aqui dizer que Deus está nessa noite entregando para você uma bacia de água e uma toalha, porque Deus ainda conta com a geração que esqueça palco e entenda que nós precisamos lavarmos os pés uns dos outros para o louvor e para a glória de Deus. Existe essa geração aqui nessa noite. Quantos acreditam que aquilo que o Carlos falou é verdade? Quer subir, tem que descer, quer ir para cima, desce. Não se esqueça, Deus ele exalta, não é quem está em cima. Para primeiro subir, tem que descer, tem que entender que eu não sou, é Ele é quem é, que eu não faço, é Ele é quem faz. E ficou alguns anos assim, servindo a Barnabé. Só que depois a Bíblia diz que Deus inverte. Quando Deus inverte isso, basicamente a partir de agora, Saulo de Tarso, que agora é Paulo, vai entrar no seu segundo estágio. É de que vai começar a formar a líderes. Irmãos, quem me conhece
Tem gente que acredita que eu nem acredito nisso, mas eu acredito. Eu acredito tanto que na hora que eu cheguei aqui, Deus queimou o meu coração justamente para me falar algo. E o que eu tenho para falar da parte de Deus é algo sério. Justamente é para o Senhor. Vai chegar o tempo na sua vida aonde Deus vai começar a levantar os seus pés para estados que você ainda não foi, meu amigo. E Deus ordena com que eu fale para você uma seguinte verdade: forme líderes e levante mais pessoas para o contingente da equipe. Vai chegar segunda-feira, vai chegar algumas segundas-feiras que por causa dos seus compromissos você não vai poder estar aqui. Mas como essa vigília não é pautada nos seus ombros, é pautada nos ombros de Cristo, é Ele quem ordena com que eu fale para você uma verdade que Ele já te ensinou. Já está na hora de você aumentar o contingente para trabalhar na equipe, porque chegará dias onde Deus vai contar com seus lábios e suas cordas vocais para outras igrejas ao redor dessa nação. Quantos acreditam numa palavra da parte de Deus? Sabe o que acontece? Simples assim. Saulo de Tarso vai para a sua primeira viagem missionária. Eu vou finalizar. Ele vai para a sua segunda viagem missionária. Em Atos 16, ele vai narrar o texto em terceira pessoa, e indo nós à oração. Paulo, a partir de agora, vai deixar o seguinte legado: o legado da oração. E eu vou falar aqui algo que eu e você não podemos nos esquecermos. Nós não podemos deixar de andar sobre o tapete da oração. E para alguém aqui nessa noite, eu falo a seguinte verdade: quanto mais você orar, mais você estará perto de ver Deus usar os seus problemas para glorificar o nome dEle. Ainda quando eu não era casado, eu morava na casa dos meus pais. E eu me lembro que nós passamos um momento difícil, terrível. E eu me lembro naquela noite, eu prontifiquei a plantar o meu joelho no chão. E eu lembro que o Espírito Santo gritou dentro da minha alma uma mensagem que eu jamais esqueci. Dizendo assim: meu filho, enquanto nessa casa tiver pelo menos um de joelho dobrado, Satanás vai tentar soprar, mas essa casa não virá ao chão. E o que Deus falou ao meu coração naquele dia, eu quero dizer para alguém que veio aqui desesperado procurando uma resposta de Deus, e Deus ordena com que eu fale para você: enquanto lá na sua casa, pelo menos você andar com o tapete da oração, Satanás vai tentar soprar, mas a sua casa não virá ao chão, porque é Deus quem vai estar se encarregando disso. E vai chegar o momento que você vai declarar, dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Depois, sabe o que Paulo vai perceber? Ele vai perceber que passa uma moça endemoniada e Paulo repreende o demônio. Eu vou finalizar porque meu tempo já está acabando. Paulo começa a pregar, e justamente pregando, o demônio é expulso daquela mulher. E sendo expulso o demônio daquela mulher, vão pegar a Paulo e vão pegar a Silas e vão prendê-lo. E depois que vão prendê-lo, vão chicoteá-lo. E eu queria, no nome de Jesus, não fazer um pedido, mas debaixo da graça de Deus lhe passar uma ordem. Todos aqui, abram a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, que eu já estou caminhando para o final.
Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, o versículo de número 24. E a pergunta é: o que é ministério? Segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 24. Quantos encontraram? Quantos encontraram? Diz assim, repita comigo: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Escuta só, vão pegar a Paulo e vão prendê-lo por causa desse dia. Vão simplesmente amarrar os seus pulsos aos seus tornozelos. Vão pegar chicotes para começar a açoitar com varas as costas de Paulo. É ele quem vai dizer em Gálatas capítulo 6: eu trago no meu corpo as marcas do evangelho de Cristo. Vão simplesmente chicotear as costas de Paulo. E como malandragem é coisa antiga, sabe o que acontecia? Se eles dessem 40 chibatadas, eles tinham que parar. Quando eles queriam matar o prisioneiro, eles davam 39 e retornavam para a primeira. A história não tinha registrado que alguém tinha sobrevivido a 3. Paulo vai dizer que ele recebeu 5. Você quer basicamente um panorama do que aconteceu com ele? Nas primeiras 39 chibatadas, o apóstolo Paulo ficou basicamente com sequelas para o resto da sua vida. Na segunda sessão de chibatadas, o apóstolo Paulo vai entrar em colapso nervoso. Ele vai começar a ter espécies de epilepsia. E literalmente os chicotes açoitando as costas do velho apóstolo. Na terceira sessão de chibatadas, ele é dado como morto. E dado como morto, vai ter basicamente alguns que defendem a ideia que se você passasse pelas costas do apóstolo Paulo, você veria os seus órgãos internos lá dentro. Mesmo sofrendo epilepsia, colapso nervoso, mesmo tendo hemorragia, mesmo já tendo levado 3 sessões de 39 chibatadas, vão dar mais 39 chibatadas e Paulo é dado como morto. Os soldados romanos, como se não bastasse, vão chicotear com mais 39 chibatadas, 196 chibatadas nas costas e no corpo do apóstolo Paulo. E eu fico me perguntando: será que ministério deixou de ser ministério? Porque isso era ser pregador. Como se não bastasse, eles pensassem que o apóstolo Paulo já estava morto, vão jogar desfiladeiro abaixo. E todo mundo pensou: Paulo morreu. Paulo a partir de agora não dá mais nada. O evangelho vai parar. O colegiado apostólico estava morrendo. E você sabe o que mais me chama a atenção? Eu lia com você apenas o versículo 24, mas lê rapidamente comigo o versículo 25. Ele vai dizer: 3 vezes eu fui açoitado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia eu passei no abismo. Em viagem muitas das vezes eu em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, perigos entre falsos irmãos, que esse aqui é um dos piores. Paulo a partir de agora ficou noite e 1 dia naquele abismo. E esse é o momento que eu penso que Satanás pode ter ido movido dele e pode ter jogado na cara tudo aquilo que ele deixou por causa do evangelho. Paulo, você seria o próximo reitor da universidade. Paulo a partir de agora é dado como morto. E basicamente as suas feridas começam a cicatrizar. E quando Paulo se levanta, todo mundo pensaria que Paulo ia retornar. Só que quando ele se levanta, ele que já tinha começado a escrever a carta aos Coríntios, ele vai e ele de novo basicamente recupera suas forças e continua escrevendo a carta. E ele vai olhar para si e vai escrever 2 Coríntios capítulo 4 versículo 17, que diz: por isso não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, e não atentamos nós para as coisas que nós vemos, vírgula, mas para as coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós vemos, estas coisas são temporais, mas as coisas que não vemos, estas coisas são eternas. Está
reclamando de quê, irmão? Está deixando de vir para a igreja por quê? Viajou de navio 3 vezes. Tem um paralelo entre Jonas e Paulo. Por causa de Jonas, por causa de um, o navio afundando. Por causa de Paulo, o navio até afundou e ninguém morreu. Como se não bastasse, quem estava no poder era um homem louco, chamado Nero. No dia 18 e 19 de julho do ano de 64. A história vai dizendo que esse homem toca fogo. Dos 14 bairros de Roma, ele toca fogo em 10. Os únicos 4 que não pega fogo é o bairro onde moravam os cristãos. Isso deu a Nero um álibi simplesmente para ele dizer: foi culpa dos cristãos. A guarda pretoriana, em um laço de fúria, vai atrás do maior líder do cristianismo na época, Paulo. Vão pegá-lo e vão prendê-lo pela segunda vez. Na sua primeira prisão, ele escreve cartas igual a de Éfeso, igual a de Roma, igual a de Filipos. E ele vai começar dizendo assim, na carta que nós lemos no texto no início da mensagem. Ele começa a carta dizendo assim: que Deus abençoe a casa de Onesíforo, porque ele muito me recriou. Sabe o que Onesíforo fez? Ele foi daqui até Fortaleza, de pé, para dar um abraço em Paulo. Só que não deixaram. Deixaram apenas ele dar um comunicado. E a palavra era o seguinte: Paulo, fica firme, Jesus não te desamparou. Abandonado pelos homens, mas jamais abandonado por Deus. Desamparado pela terra, mas jamais desamparado pelos céus. Paulo é preso pela segunda vez. E preso pela segunda vez, simplesmente o soldado romano o convoca para sair de dentro da prisão. Vão trazê-lo simplesmente para a estrutura de onde ficava a guarda pretoriana. E era costume dos romanos, não é? Basicamente ordenar com que os prisioneiros se ajoelhassem e pedir para ele falar as últimas palavras. Sabe qual foi as últimas palavras dele? Combati o bom combate, eu acabei a carreira e agora eu guardei minha fé. Agora o que me resta é receber das mãos do Senhor, o reto juiz, a coroa da justiça, e não somente a mim. E ele vai olhar dentro dos olhos dos soldados e vai dizer: mas a coroa da justiça está reservado para todos aqueles que amarem a sua vinda. Provavelmente o soldado romano em lágrimas não vai passar a guilhotina na cabeça dele, porque a guilhotina não tinha sido inventada, mas é forçado a pegar a sua espada e passar sobre o pescoço do velho apóstolo. Cabeça do apóstolo para um lado e corpo do velho apóstolo para o outro. Morria ali o maior bandeirante do cristianismo. Morria ali aquela criança que eu falei para vocês no início da pregação. E o que é fato é que eu venho aqui dizer algo para você: valorize o que Deus te deu. Sabe por quê? Porque quando a semente do sangue fincou em terras romanas, foi gerada uma colheita fantástica e sobrenatural. Você está aqui. Você tem o privilégio de servir a Deus. Você tem o privilégio de estar numa vigília dessa. E eu não vou precisar orar, até porque meu tempo já findou. Mas eu quero dizer para você: volte para sua casa com a seguinte consciência: você é a semente do sangue. Deus abençoe.